Olá, olá! As bruxas estão soltas? Eu sou o Fábio Jin e nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho do Sabá de Lita, o solstício de verão, também conhecido como Midsummer e Albanhefen, posso estar pronunciando aqui errado, que significa o ponto luminoso, o ápice do verão, o ápice da luz. Lita aparece no calendário anglo-saxão, registrado por Beda, o Venerável, significando os meses de alto verão e sol ardente. Lita a gente pronuncia Lita mesmo. No hemisfério norte ele é comemorado entre os dias 21 e 22 de junho, enquanto aqui no hemisfério sul a gente comemora entre os dias 21 e 22 de dezembro. Ele marca o solstício de verão. O que é o solstício de verão? Se você já viu meus outros vídeos até aqui, você já está acostumado com os equinócios e solstícios, mas se você não está, o solstício de verão marca o dia mais longo do ano e a noite mais curta. Por conta da inclinação da Terra, neste momento, neste momento aqui no hemisfério sul, né, onde estou falando do Brasil, esse é o momento que a inclinação da Terra ela está mais propícia a termos mais luz do Sol, ou seja, dias mais longos, eles começam mais cedo, o Sol aparece mais cedo e demora mais para se pôr, enquanto as noites ficam mais curtas. Na roda celta, Lita está entre o festival de Beltane, que é a fertilidade, e o festival de Lamas, ou Lugnasá, que é o da colheita. Na roda norte, ele é comemorado quando o Sol está no signo de Câncer. Qual que é o principal significado energético de Lita? O Sol está no seu auge, então significa força, vigor, expansão, proteção. E também por ser o solstício de verão, o dia mais longo do ano e a noite mais curta, a partir deste dia, os dias vão cada vez ficando menores. Eles vão diminuir, ainda vão ser dias grandes, com bastante sol, muito calor, mas aos poucos a tendência é diminuir. Nós estamos no auge neste momento. A celebração de Lita é o auge do poder do Sol. Então, resumindo, a gente comemora Lita quando o Sol está no seu ápice, no seu ponto máximo de poder. É o ápice da luz, do crescimento, da força vital da Terra. A palavra Lita aparece pela primeira vez, como eu disse, no calendário anglo-saxão, descrito por Beda o Venerável no século VIII, sendo associada aos meses de verão. Esses eram os meses associados ao auge do verão. Não exatamente um festival religioso, mas o neopaganismo, como Gerald Gardner da Wicca, pegou esses nomes e aplicou ao sabá do solstício de verão. Então Lita seria um nome mais moderno, mas com raízes linguísticas antigas. Na Europa pré-cristã, o festival do solstício de verão era comemorado muito antes do nome Lita existir. Praticamente todas as culturas europeias tinham algum festival relacionado a essa época do ano em comemoração ao solstício de verão, ligada ao sol aí neste período. Os celtas, por exemplo, acendiam fogueiras nas colinas mais altas, dançavam, cantavam e faziam procissões, levavam brasas e cinzas dessas fogueiras para casa como símbolo de proteção e boa sorte. Colocavam ervas solares nas chamas, como erva de São João, artemísia, arruda, verbena. Os irlandeses faziam rituais em honra à deusa fada Éine ou Ónia, na sua pronúncia original. Giravam tochas flamejantes nos campos para abençoar a terra. Os ingleses, era comum entre eles pular fogueiras, como a gente ainda faz em São João. Eram feitas rodas de fogo que saíam rolando colinas abaixo, representando o sol em movimento. Os germanos faziam festas de Midsummer com danças e bebidas. Acreditavam que espíritos, fadas e elementais estavam mais presentes esse dia. Os escandinavos comemoravam o Midsommar, que ainda é muito popular na Suécia e na Finlândia. Então Lita é uma reconstrução neopagã de um conjunto de festivais solares do solstício de verão dos povos antigos da Europa. Como eu disse, Lita é o nome mais recente associado à roda do ano no neopaganismo e na bruxaria e na Wicca. Por isso, se você for pegar livros mais antigos, alguns autores, ainda você não vai ver esse nome, você vai ver o sabá do solstício de verão, ou o sabá do meio do verão, o festival do meio do verão, mas todos estão falando da mesma comemoração. Uma outra coisa que acontece muito é o Lita e o Beltane terem muitos traços em comum. Inclusive, em alguns lugares, o sabá do solstício de verão era ou ainda é chamado de Beltane no caso. E como a gente vai ver um pouquinho mais pra frente,
várias das comemorações, várias das tradições de Lita são muito semelhantes à de Beltane, como a fogueira, pular a fogueira, fertilidade, porque em algumas culturas essa época do solstício de verão também era chamada de Beltane. Então o Beltane era comemorado também nessa época, dependendo da região da tradição. Então vocês vão ver muitas semelhanças na comemoração do Sabá de Lita com a do Sabá de Beltane. Como eu disse, fogueiras, pular fogueira, dançar em volta da fogueira, guirlandas e etc. Mas a ideia central de Lita em todas essas culturas, vamos resumir de Lita, né? Mas assim, englobando todos os festivais em honra ao sol, os festivais de solstício, de verão, do meio do verão, como era também muito chamado e ainda é, a ideia é mais luz, mais vida, mais magia. Então também se acreditava que o véu entre os mundos, dessa vez, o mundo das fadas, dos elementais, ficava mais fino, então a gente conseguia ter muito mais a presença desses seres neste momento do auge do verão. Tendo assim um contraste com o que a gente tem ali no Sabá de Samhain, que é onde o véu entre os mundos, o nosso mundo e o mundo dos mortos, dos ancestrais, fica mais fino e a gente consegue uma comunicação mais fácil com eles também. Então também se é comum fazer coisas em honra às fadas, fazer rituais para a deusa Onya, a rainha das fadas da Irlanda. As fogueiras também representavam uma proteção contra espíritos indesejáveis, e as ervas colhidas nessa noite tinham um poder de cura multiplicado. Então essa época era vista como pico da fertilidade, ponto máximo da magia natural, momento de cura e consagração. Muita gente fazia feitiços nessa época de amor, cura, proteção, fertilidade, prosperidade, colheita. Como eu disse, esse Sabá tem muito em comum com o Beltane. Agora falando da cristianização do Lita, a gente pode comparar o Lita com que ainda tem muitas heranças no São João, nas festas juninas. Tem o ritual de pular fogueira, benzimentos com a erva de São João, por exemplo. Como eu disse lá no vídeo de Beltane, o São João, as festas juninas, elas têm aí uma herança muito grande de Beltane e Lita. E das comemorações de solstício de verão em geral. Que, como eu disse, Lita no hemisfério norte é comemorado, né? Como vocês sabem, nós temos uma diferença entre as estações do ano do hemisfério norte do planeta e do hemisfério sul. Enquanto aqui no hemisfério sul é o auge do verão, lá para eles é o auge do inverno e vice-versa. Então lá no hemisfério norte acontece o solstício de verão lá para 21, 22 de junho, que coincide com as datas das comemorações de São João e festa junina. Que inclusive a data oficial da festa de São João é o dia 24 de junho, bem pertinho do solstício de verão do hemisfério norte, que é por volta do dia 21 ou 22 de junho. Então São João é literalmente um Lita moderno, disfarçado com santo e cristianizado, né? Fogueira, flores, dança em roda, casamento simbólico, tudo isso aí é paganismo disfarçado de festa popular. A partir dos anos 50, com Gerald Gardner e depois autores como Scott Cunningham, Raymond Buckland e Raven Grimassi, aqui eu posso ter pronunciado o nome de algum deles errado, tá? O Sabá passou a ser fixado no solstício de verão, chamado oficialmente de Lita dentro da roda do ano, associado à fertilidade madura e não só ao florescer inicial. E Lita acaba entrando bem bacana ali na narrativa do trajeto do deus, né, o deus Sol, que no equinócio renasce, em Beltane seduz a deusa e fertiliza, e em Lita está no auge de sua força. Então Lita é o ápice de tudo, da magia, da força, da fertilidade, da felicidade, da luz, da alegria, de tudo. E apesar de ser um Sabá moderno, ele tem fortes raízes em festivais solares da Europa antiga. As fogueiras celtas, os rituais de Midsummer, a forte presença das fadas, das ervas mágicas e principalmente a celebração ao ar livre. O Sabá de Lita é um dos mais indicados a se comemorar ao ar livre. Inclusive, tradições mais antigas se era comemorado, ou na verdade acredito que possa ser que tenham ainda tradições hoje em dia de pessoas que façam isso. O Lita era se comemorado ao ar livre e vestidos de céu. Se você não sabe o que é um ritual vestido de céu, estar vestido de céu é uma expressão que a gente usa para rituais com nudez
total. Então o Lita, em tradições mais antigas, e como eu disse, pode ser que algumas tradições ainda façam dessa forma, é um dos principais sabás a se comemorar ao ar livre e totalmente pelados e peladas. Mas, como eu disse, é uma tradição antiga e não é obrigatório. Principalmente se você for comemorar aí na sua casa, dependendo de onde você mora, se for ao ar livre, principalmente, tomar muito cuidado aí. Se você quiser comemorar vestido de céu, porque temos leis aí, você pode ser pego ou pega aí por atentado ao pudor. Quais são os deuses e deusas relacionados a Lita? A principal divindade relacionada a Lita é a Onya, a rainha das fadas da Irlanda, também conhecida como Éine na pronúncia americanizada. Mas outros deuses, outras divindades solares e relacionadas ao fogo também são muito associadas, como Lugh, Belenus, Apolo, Ra, Amaterasu, Brigid. Mas, como eu disse, a principal divindade é Onya, a deusa rainha fada da Irlanda, que é uma deusa celta do verão e da fertilidade dos campos. Outro mito que a gente já comentou aqui, principalmente ali no vídeo sobre Yule. Inclusive, se você não conhece os meus outros vídeos falando dos outros sabás, estou fazendo um vídeo para cada um dos 8 sabás da roda do ano. Nós já estamos no 6º, né? Faltando só mais 2. Agora o de Lamas ou Lughnasadh e o de Mabon, porque eu comecei lá em Samhain. Então neste canal já tem um vídeo aí falando dos outros sabás anteriores de Samhain em diante. Porém, também dependendo da época que você está vendo esse vídeo, se você já está vendo do futuro, ou não, eu estou em 2025, se você está vendo a partir de 2026, então já tem aí provavelmente o vídeo de todos os outros sabás. A playlist vai estar em algum lugar aqui na descrição, por aí, então se você quiser ver outros sabás, outros vídeos, a explicação, os detalhes, o aprofundamento das tradições desses sabás, é só procurar aí no canal, tá bom? Mas tem aquele mito interessante do rei do carvalho e do rei do azevinho, que eu contei lá, principalmente no vídeo falando de Yule. Então lá no vídeo de Yule eu expliquei um pouquinho do mito do rei do azevinho e do rei do carvalho, que lá em Yule, o rei do carvalho vence o rei do azevinho, esse que é governante da metade escura do ano, das sombras, da interiorização. Então lá em Lita tem essa batalha entre o rei do carvalho e do azevinho, onde o rei do carvalho, que é o senhor da expansão, da vida, do calor, da abundância, ele vence o rei do azevinho. Então por isso que a partir do solstício de inverno, o sol vai cada vez ficando mais forte, né? A luz vai voltando. E agora que nós estamos no ápice, no auge da luz do sol, o rei do azevinho volta a batalhar com o rei do carvalho e o vence. Então a partir de agora, os dias vão cada vez ficando menores, o sol vai perdendo a força, teoricamente. Porque aqui no Brasil a gente sabe que é uma bagunça e a tendência agora é esquentar e só lá para depois de fevereiro, março que vai começar realmente a ir esfriando. Mas talvez se nós não tivéssemos desmatado assim e degradado tanto a natureza como nós fazemos hoje em dia, talvez as estações a gente tinha um pouquinho mais certinha. Mas fazer o que, né? É o que tem para hoje. Então, só recordando quais são os símbolos de Lita: luz solar, fogueiras, flores amarelas e ervas, portais, né, principalmente o das fadas, a relação aí com os elementais. E por incrível, ele também é associado à água, sendo aí a representação principal o fogo, mas também a água trazendo esse equilíbrio aí. E magia de proteção também, como eu disse anteriormente, as ervas colhidas durante esse período, elas tinham um poder teoricamente muito mais forte. Bom, já falamos um pouco aqui de Onya ou Éine, a rainha das fadas da Irlanda, a deusa fada. Mas só para adicionar alguns detalhes a mais, em muitas histórias, o rei só poderia governar se ele fosse amado e reconhecido por Éine, por ela estar muito ligada à fertilidade da terra e também ao sucesso das colheitas. Em alguns mitos também falam que Éine seria filha de Egobeil. Provavelmente eu pronunciei o nome dele errado aqui. Mas é um deus druídico do sol, o que reforça a conexão de Éine ou Onya com a luz solar e o auge do verão. E na Irlanda, justamente na época do solstício de verão, era feito um festival em honra à deusa Éine, que eram festivais feitos ao ar livre, com fogueiras, flores, danças. Então, Éine ou Onya é literalmente o espírito de Lita em forma de deusa. Apresenta a luz máxima do sol, a fertilidade, a conexão com as fadas, a abundância e a fertilidade da terra.
Também era comum, além das fogueiras, acender tochas, fazer caminhadas, procissões, cantar para Ene. Então, nos festivais para Ene, assim como no Lita, é basicamente uma magia solar. E alguns relatos também falam que era comum pegar essas cinzas das fogueiras e depois espalhar pelos campos para trazer fertilidade e proteção das colheitas. Um costume parecido também que é feito em Beltane. Como eu disse também, era comum acreditar que o véu entre o nosso mundo e o mundo férico, né, o mundo das fadas, ele ficava mais fino e a gente conseguia ter acesso a esses seres. E Ene, sendo a rainha das fadas, também nos auxilia neste momento. Só que também uma observação, Ene é uma deusa gentil, mas ela não é infantil. Acho que é bom lembrar que nesse universo mais celta, druida, de magia e bruxaria, as fadas não são seres assim tão maravilhosos igual a gente vê aí na mídia, na cultura pop. Fadas podem ser também muito perigosas. Então Ene, assim como qualquer outra fada, ela não é infantil, ela também é muito sedutora, travessa às vezes, mas muito sábia. Então dá para se pedir nessa época a Ene prosperidade, um amor duradouro, fertilidade, boas colheitas, proteção. Pode-se ofertar rosas, camomila, margaridas, erva de São João. A erva de São João, ela é considerada a erva oficial de Lita e também de Ene. E só para fechar aqui também, vamos dar uma leve fechada mesmo aqui no assunto da deusa e do deus lá da Wicca, onde eles estão. O deus está forte, jovem, vibrante e vitorioso. Ele está no seu auge do poder. Ele é o protetor das matas, o espírito do calor, o vigor da colheita, a energia que é de expansão, coragem, vitalidade, sexualidade e realização. A deusa já está no seu aspecto maternal e totalmente radiante. Ela é a rainha do verão, a senhora dos campos férteis, a mãe cheia e luminosa. Em Lita, ela é a terra plena, o ventre fértil que recebe a luz e transforma em vida. E para lembrar que lá em Beltane, que teve o casamento do deus e da deusa, a criança da promessa já está no ventre da deusa neste momento. Enquanto lá em Beltane eles se reúnem no Hierogamos, aqui em Lita eles reinam. Então, como eu disse, como acreditava-se que os portais entre os reinos féricos eram abertos, né, os véus eram mais finos, então é um ótimo momento para fazer feitiços, para fazer encantamentos, pedidos, consagrações, pactos de proteção. Uma referência do mundo pop, por exemplo, é O Sonho de uma Noite de Verão, de Shakespeare, que ele é totalmente baseado e inspirado nas tradições féricas de Lita. Agora vamos para as correspondências. Cores: amarelo, dourado, vermelho, verde, laranja. Ervas: erva de São João, alecrim, artemísia, lavanda, girassóis, também é um símbolo muito forte de Lita. Cristais: citrino, olho de tigre, pirita, quartzo dourado, cornalina. Alimentos: mel, semente de girassol, pães com ervas, hidromel, chá solar, né, de infusão ao sol. Os elementos: fogo principalmente, mas também com muita influência de água. Sugestões de coisas, rituais simples que você pode fazer para comemorar o Sabá de Lita. Acender uma vela dourada para energizar os seus projetos. Colher ervas ao meio-dia, principalmente para banhos e feitiços. Fazer uma água solar, eu gosto muito de fazer também. Você pega uma garrafa de vidro, pode colocar algumas ervas também, e deixar ela tomando luz solar por pelo menos 1 hora. Normalmente usam garrafas transparentes, mas você também pode usar coloridas aí, por exemplo, a verde, que vai ser uma energização solar mais voltada para a saúde e assim por diante. Você pode escrever pedidos também, depois queimar no fogo. O círculo de proteção você pode fazer com sal grosso ou com girassóis, ervas solares. No altar você pode usar símbolos solares, girassóis, coisas douradas. Também você pode traçar fitas amarelas, douradas, laranja, verde. E uma coisa muito legal também é que você pode consagrar objetos, né, oráculos, enfim, no sol. E aí aproveita, aí uma dica que eu dou é fazer água solar. Consagrar a água no sol por um tempo, no auge, né, estamos no auge do sol. Então, energizar para você ter mais vigor, ter coragem, força, clareza, proteção. Aí você pode colocar algumas ervinhas solares ali também. Alecrim, hortelã, camomila, manjericão. Você pode colocar também uma pedrinha ali, desde que, né, você pesquisa antes para ver se aquela pedrinha, se ela não vai contaminar a sua água.
E coloca ali de preferência no dia do solstício, um horário assim que é o pico do sol entre 11 e 15 horas. Deixa lá pelo menos 1 hora, se conseguir deixar pelo menos umas 3 horas aí, fica bem energizada mesmo. Lembrando que tem que ser de vidro, tá? Não pode ser de plástico. E se você for ingerir depois, que nem eu falei, toma cuidado com as ervas e os cristais para que não contaminem sua água. E também coloca alguma coisinha que tape ali a garrafa, né? Ou o jarro de vidro, o que você usar de vidro, que tape, mas que também não atrapalhe a chegada da luz, que a luz tem que atravessar o vidro. É como eu disse, você pode principalmente beber se os itens colocados na água forem seguros, borrifar na casa, colocar no altar, passar no terceiro olho antes dos rituais ou de outras atividades que for fazer que precisa da intuição aflorada, usar para consagrar objetos, usar como um banho também. E como disse, também você pode combinar, se você tiver garrafas ou vidros de cores diferentes na sua casa, você pode combinar a água solar com uma energia específica também. O verde, que vai vir mais voltado para cura, renovação, saúde. O azul, que vai vir mais para calma, intuição, proteção emocional. O amarelo, que vem mais para alegria, energia, comunicação. O vermelho, que traz paixão, força e ação. O laranja, que traz prosperidade, entusiasmo, sucesso. O roxo ou violeta, que traz espiritualidade e transmutação. E você pode usar também a transparente, que aí é uma coisa mais neutra, universal, pura. Uma coisa também que eu já fiz vários anos aí é o pote das fadas. Você pode fazer também um vidrinho, um potinho de vidro, onde você pode colocar várias coisas como grãos, ervas, conchas, eu já coloquei, outros simbolinhos. Ele é ótimo para atrair alegria, conexão com os elementais, criatividade, energia. Ele é perfeito para os sabás de Lita, Beltane, Ostara e principalmente rituais com a deusa Eine, né, a rainha das fadas. Aí você pode enfeitar do jeito que você quiser e de preferência coloca ou na janela do lado de fora principalmente, ou em áreas fora mesmo, porque as fadas elas podem ser um pouco baguncentas, elas podem ser um pouco travessas, então dentro de casa não costuma dar muito certo. Então se você for fazer algo com as fadas, principalmente o pote, de preferência não peça favores às fadas. Ofereça apenas respeito e alegria e deixe que elas tragam o de melhor que elas puderem. Você pode também ofertar-lhe um pequeno doce, um pouquinho de mel perto dos potes que elas amam. Você pode também trocar as flores, se você deixar por cima, conforme elas forem murchando, você fazer essa troca. E também lembrando, se você for colocar velas perto, nunca deixe elas acesas se você não for vendo sempre, né? Que é perigoso. E uma outra reflexão que você pode fazer agora, o que você quer que floresça até Lamas ou Lughnasadh, né? Para você colher lá. É ótimo também para você iniciar projetos, é um momento de energia. O que você quer, concentra no que você quer agora para você colher ali os frutos lá em Lamas e Mabon. Então é um ótimo momento para você parar, refletir tudo que você quer que prospere agora e concentrar nisso. Aproveitar esse momento de energia, de energização para colocar em prática seus projetos, suas coisas, aquilo que você quer que deem frutos nos próximos sabás, que são sabás de colheita. Então é isso, chegamos ao final desse vídeo. Eu espero que neste Lita, nesse solstício de verão, você tenha muitas bênçãos, muita prosperidade, muita saúde, muita proteção, muita alegria. E 2 últimos recados são que neste canal já tem inúmeros cânticos de Lita, com o tema de Lita em português BR, cantado por essa pessoa aqui, que não tem a voz mais linda do mundo, mas tem aí a playlist que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Tem também um compilado com vários cânticos de Lita e também muitos cânticos para a deusa Eine ou Onya neste canal, se você quiser fazer algo mais relacionado a ela, mais voltado para o mundo das fadas. Então esse canal está repleto de cânticos com o tema de Lita. Se você quiser usar aí, fazer um ritual e usá-los, fiquem à vontade aí para usar esses cânticos em português BR com a temática de Lita e muitos também em honra à deusa fada Eine. Um outro recado é que, se você quiser, nessa sexta-feira, dia 19 de dezembro de 2025, eu vou estar fazendo uma live aqui neste canal, uma live ritual de Lita. Então, se você quiser, também fica aqui o convite para você participar ao vivo comigo aqui, enquanto a gente faz um ritual de comemoração deste solstício de verão, que é o Lita, agora dia 19, né? Não é o dia que vai ser, mas é o dia que eu consigo fazer a live aqui para vocês, esse ritual ao vivo. Dia 19, agora sexta-feira, dia 19 de dezembro de 2025, às 18 horas. Então, dados os recados, fica aqui aquele beijo e espero te ver mais vezes aqui neste canal. Até mais!